Estamos falando de angelologia, anjos do Novo Testamento. Eles se organizam então para darem continuidade à mordomia. Estamos no Novo Testamento. Principados são esses espíritos territoriais, são altas patentes espirituais, tomam conta de regiões geográficas mesmo. Esse território pertence ao anjo de São Paulo, ponto. E lá no Rio de Janeiro, outro. Quem é que escalou? Quem escalou foi o próprio Cristo. Conforme a igreja de Deus chegou aqui, Jesus foi dando escala. Então você já está percebendo o seguinte: a igreja chega no lugar, Cristo já dá ordem para um anjo que está na eternidade. Você vai tomar conta daquela região, a escala continua, tá bom? É turno, entra ali. Hoje nós não temos mais aquela igreja que está lá em Éfeso. Nós não temos. Aquele anjo fez o quê? Trocou de turno. A igreja de Éfeso ela foi até o século V. Esse anjo tomou conta da igreja por 5 séculos, mais de quase 500 anos. Depois ela caiu. Jesus tinha dito, né? Se você não vigiar, eu retirarei do teu lugar o teu castiçal. Falou com o anjo. Alguma coisa aconteceu, ele não suportou. Acabou a igreja de Éfeso. A igreja da Inglaterra, por exemplo, é uma igreja que a gente vê claramente que ela só existe no nome. A vitalidade espiritual dela não existe mais. E toda a igreja é assim. Só que a gente vai distinguir o seguinte, ó: igreja território e igreja ministério. Olha aqui, tronos. Por tronos aqui são cadeiras mesmo, cadeiras de liderança, tá bem? A igreja tem lideranças levantadas por Deus, e espiritualmente existem anjos que cuidam de ministérios mesmo, como essa denominação aqui mesmo. Pode ficar tranquilo, tem um anjo que Deus determinou no dia que foi lançada lá a pedra fundamental, vai tomar conta daquele povo ali, daquela igreja. Está tomando conta nas regiões celestiais aqui. É uma luta, é uma batalha, mas ele está lá tomando conta, tá bem? Divisão de igreja acontece. Quando acontece uma divisão de igreja na terra, é porque o negócio ali já está fervendo. Está fervendo, tá? Por isso que eles serão julgados, tá bom? Serão julgados por isso. Depois a gente vai aprofundar mais quando eu falar sobre a queda dos anjos. E falamos de potestades e dominações. Esses aqui estão ligados com virtudes espirituais, virtudes, tá? Que a gente chama de dons, virtudes, potestas, tá bom? Os poderes sobrenaturais para nós. Eles têm poder. Quando você vê claramente que os anjos eles estão lá no Novo Testamento lá e eles entram com tudo. O Herodes não pode simplesmente chegar e blasfemar. Eles têm potestas, poder. Foi lá e tocou no homem e morreu comido de bicho. Um anjo, quando você está lendo o livro de Atos, é bom ler o livro de Atos. 2 pessoas aparecem para Filipe. 2 pessoas, o Espírito Santo e o anjo do Senhor. Aí ele fala que o Espírito Santo fala com ele, depois o anjo do Senhor fala com ele. Esse anjo é uma potestade, ele tem poder. Esse anjo faz o que com o Filipe quando ele termina a evangelização dele? O arrebata. Ele é arrebatado, tá? Poderes. Ele tem poderes e ele tem autoridade ou autorização para poder usar o poder dele. Tem sim, tá? Eu tenho um testemunho de um anjo que apareceu na igreja lá no Paraná. A igreja estava tomando conta, a igreja estava no Espírito Santo. E um anjo apareceu na igreja mesmo. Ele entrou pela porta assim como uma bola de fogo e todo mundo viu. Quando ele entrou e fez umas peripécias lá. Temor cai, é um negócio assim. E o pessoal ficou temeroso, não sabia discernir. Mas teve gente que discerniu. Um anjo ele entra. E alguns anjos eles têm essa ousadia mesmo. Eles entram, eles aparecem virtualmente, sabe? Visivelmente. E falam, tá? E alguns veem e outros não veem. Potestades, tá bem? Eles estão ligados diretamente com essas operações milagrosas, miraculosas e assim inexplicáveis da igreja. Bom? E junto com as dominações. Aqui a palavra dominações são anjos caseiros, tá? Anjos internos, moram dentro de cada igreja. Você percebe uma hierarquia. Você percebe principado lá no topo da pirâmide e os anjos mais caseiros. A palavra dominação é isso mesmo. Domo é casa, tá? Domo é casa.
Por isso a gente pode falar que existem anjos tomando conta da igreja em São Paulo. Podemos falar que tem anjos tomando conta dos ministérios, tá? Das denominações. Podemos falar que tem anjo que toma conta da vida pessoal dos missionários, dos obreiros. Por isso que o pessoal quer desmistificar, mas na teologia a gente não pode desmistificar simplesmente. Tem que levar a sério. Pedro está lá, preso. Aparece um anjo. E era o anjo de quem? De Pedro, tá bem? A menina pegou e falou: é o anjo de Pedro que estava batendo na porta. Eu só quero o anjo de Pedro. Não estou falando de um anjo da guarda, é o anjo daquele apóstolo. Ele é ordenado para isso mesmo, tá? Isso é angelologia. Foi ordenado para isto. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E de vez em quando, ou muitas vezes, tem um anjo que ele te segue de dia e de noite. De dia e de noite. E acampa ao redor dos que o temem. Temem a quem? Ao Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Não é incomum, tá bem? Um crente receber livramento de Deus porque o anjo parou a bala, porque o anjo desviou o tiro, porque o anjo impediu o atropelamento, porque o anjo foi pegar o camarada lá que estava se afogando no mar. Isso é verdade, tá bem? É verdade. Ele está aqui, ó, ele fica por aqui. Porque depois eu vou mostrar para vocês que os anjos estão espalhados em várias atmosferas, tá bom? Vários degraus ou pavimentos, tá? Vários locais de habitação. E tem anjo que é aqui na terra mesmo, o lugar dele é aqui na terra, perto de você, tá? Da região celestial onde ele está, junto com os outros anjos, ele tem que tomar conta de você. E Cristo falou dos anjos que tomam conta de crianças, tá bem? Ai daqueles que fazem errar um desses pequeninos aqui, porque em verdade vos digo que os seus anjos veem a face do meu Pai todo dia. Anjo de criança, voltado para a criança. E o dever dele é tomar conta das criancinhas, sabe? 7, 11, 8, 9 anos, dever dele. Só que tem anjo que está caindo, né? Por causa que tem de criança morrendo por aí fora, é brincadeira, né? Tem anjo que está perdendo o principado. Perceberam como a gente está distante da angelologia na sua essência? A gente tem uma angelologia, mas é uma coisa mais ou menos básica, né? Mais ou menos genérica. Só que não é genérica. O mundo está todinho tomado pelos espíritos de anjos, todinho, sabe? Para tudo quanto é lado. E se eles tomarem conta do lugar deles certinho e cumprirem o serviço deles certinho, é proteção, é bênção, é prosperidade, visão, um monte de coisa, porque eles foram autorizados por Cristo para isso mesmo. Para isso mesmo. Agora, quem vai ver esses anjos? Quem vai conversar com esses anjos? Ou vocês acham que Paulo realmente não viu o anjo do Senhor que apareceu para ele? Lá no barco, quando ele estava lá, ó, naufragando, ele disse: o anjo de Deus a quem eu sirvo esteve comigo esta noite e me disse: o barco vai a pique, mas Deus te entregou todos os que estão no barco com você. O anjo de Deus. Esse mesmo anjo depois apareceu para o apóstolo Paulo quando ele estava lá em Corinto, quase jogando a toalha, e o anjo disse: fala e não te cales, porque tem muito povo nesta cidade. E testemunho na história da igreja de que os anjos eles podem aparecer, tem muitos testemunhos, só que a teologia racionalista está combatendo eles, e aí o pessoal está perdendo a fé, não está acreditando, e tem coisas aí que estão acontecendo que a gente não sabe.